8h50. Escolher um seguro não é uma tarefa fácil e muitos portugueses só fazem um contrato quando é obrigatório, mas há outras situações em que pode valer a pena. Bom dia, Alda Martins. Que alertas podemos deixar aos nossos telespectadores em matéria de seguros? Olá, bom dia, João. Este é de facto um dos casos em que mais vale prevenir e contratar hoje um seguro pode mesmo significar que acaba por ter alguma proteção, obviamente, no futuro. Para falar desta matéria, convidámos um especialista na área, Luís Tavares. Olá, bom dia. Obrigada pela sua presença neste espaço da economia. As pessoas, os portugueses, têm sempre algum receio quando pensam em contratar um seguro e às vezes só o fazem quando é obrigatório, mas poderia não ser assim. Sim, é verdade. Bom dia. Grande parte dos seguros em Portugal acabam até por ser obrigatórios. Portanto, a maioria dos seguros que se fazem, de facto, a pessoa não tem a opção se pode fazer ou não. Mas ainda assim, dentro desses seguros, existem alguns onde é necessário ter, de facto, alguma atenção, principalmente às coberturas que se têm. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. A grande maioria dos portugueses tem uma casa própria, comprou com recurso a crédito e, portanto, obrigatoriamente os bancos obrigaram a fazer um seguro de vida. E, portanto, por exemplo, aí existe uma questão importantíssima que tem a ver com, em termos de, portanto, esse seguro serve para cobrir a morte ou uma invalidez. Quando falamos de morte, a esmagadora maioria dos seguros são praticamente idênticos, mas quando se fala de uma cobertura de invalidez há diferenças enormíssimas. Principalmente, e sem entrar em grandes termos técnicos, existem dois tipos de coberturas principais. A cobertura de invalidez absoluta e definitiva, que é a invalidez que é muito usada pelos bancos quando se faz o seguro do crédito à habitação por intermédio do banco, com o objetivo de diminuir um bocadinho a taxa geral do crédito, como eles competem entre si, então tentam fazer um seguro às vezes mais barato para parecer a prestação mais baixa. Mas é preciso o cliente ter grande atenção a isso, porque esse tipo de seguro só pode ser acionado em termos de invalidez quando o cliente tem uma invalidez superior a 90 e tal por cento. Aliás, a definição técnica passa por a pessoa tem que estar dependente de terceiros para as funções vitais do seu dia-a-dia, como alimentação, higiene e tal. Ora, isso acontece muito poucas vezes e, portanto, regra geral, quando há uma invalidez, não se atinge esse grau. Ora, então, o cliente aí devia de ter uma invalidez que se chama a invalidez total e permanente. E os bancos não informam e normalmente não há uma grande informação sobre isso e, portanto, grande parte dos clientes não tem essa cobertura. Agora, imagino o que é um agregado familiar em que um dos elementos fica com uma invalidez e o crédito à habitação continua por pagar. Portanto, isto é um drama e o cliente devia de procurar aconselhamento para garantir que tem a cobertura certa. E para quem nos está a ver e, por exemplo, já tem esse contrato de seguro, é possível, depois de contratado com os tais 90%, fazer a alteração? É perfeitamente possível, ou seja, em qualquer altura, e isto aplica-se a todos os contratos de seguros, em todas as áreas, o cliente pode a qualquer momento solicitar uma alteração do contrato e, portanto, naturalmente vai ter um reajuste que às vezes até pode ser pagar mais ou pagar menos, isso não quer dizer que fique obrigatoriamente mais caro, mas realmente deve ter uma grande atenção. Por exemplo, o seguro da casa é outra questão, não é? Sim, mas só nesse caso, por exemplo, para ter uma ideia, diariamente nós ajudamos centenas de clientes, portanto a empresa que eu represento, a DS Seguros, em todo o país conseguirem renegociar os contratos de seguro de vida do crédito à habitação e estamos a falar em famílias, por exemplo, acima dos 45 anos, em conseguirem poupanças de cerca de 50% também em relação ao preço. Portanto, essa é uma questão muito importante. Não só a cobertura, como depois o preço que tem. Mas conseguem ter uma cobertura maior e ter um valor mais baixo? Ter a cobertura adequada e maior e muitas vezes reduzir também o valor. Mas como é que isso está possível? Porque isso tem a ver com uma situação em que houve um monopólio durante vários anos em que só a banca é que podia fazer esses seguros e por força de uma alteração legislativa imposta pela Europa há cerca de 5, 6 anos, portanto os bancos neste momento não podem obrigar os clientes a terem o seguro de vida com eles. Isso fez com que várias companhias de seguros internacionais viessem a operar para o nosso mercado e tivessem trazido o preço para um mercado para mais concorrencial e há uma diferença grande. No caso do seguro da casa, as pessoas também acham que ter um seguro da casa significa ter o seguro do recheio, que não é verdade. Essa é outra questão de facto muito importante. Há uma desinformação muito grande nessa área também. A maioria das pessoas, mais uma vez, que recorreram a crédito bancário para comprar a casa, o próprio banco as levou a terem que ter um seguro chamado multirriscos. No fundo, esse seguro, e é a preocupação do banco, porque é salvaguardar um imóvel que está hipotecado ao banco, portanto, no caso de haver um incêndio, uma inundação, um tremor de terra, algo que destrua o imóvel em si, então tem que haver um seguro que recomponha o imóvel, para ele até poder ser colocado no mercado novamente, se for necessário. Agora, o que as pessoas normalmente não sabem é que esse seguro não inclui o recheio e, portanto,
Os seguros feitos diretamente, normalmente pela banca, não tinham essa preocupação e o cliente, pensando que tem seguro de casa, não tem. E se pensarmos bem, fica bastante mais dispendioso muitas vezes. Se imagina uma pessoa que tem que comprar tudo o que tem dentro de sua casa, o recheio, e por vezes fica isso mais caro do que propriamente reconstruir ou fazer umas obras em casa para reconstruir. E portanto aí tem que haver realmente um seguro, ou que inclua o recheio, ou um seguro feito à parte de recheio. São seguros muito baratos, sei lá, por 50, 100 euros, 200 euros por ano, a pessoa pode salvaguardar e, portanto, não tendo esse recheio, muitas vezes vemos nas notícias uma tragédia e as pessoas a lamentarem-se que perderam tudo, apenas por falta de informação, porque o seguro até é bastante barato. E o melhor mesmo para ficar bem informado é contratar um especialista para o caso. Sim, as pessoas devem recorrer à mediação de um especialista e, portanto, existem imensos mediadores. Volto a dizer, nós a nível nacional, portanto, no caso da empresa que representa 10 seguros, trabalhamos com milhares de clientes, e, portanto, mas existem no mercado imensos mediadores. Ficam aqui as notas e as suas explicações. Luís Tavares, obrigada pela sua presença neste Espaço da Economia. Eu é que agradeço.